Bom dia, Igreja Viva. A paz do Senhor. Amém? Amém. Bem, primeiramente, eu não poderia deixar de agradecer a Deus pela graça de estar aqui nessa manhã, nesse congresso, né? Com vida, com fôlego de vida. Agradecer à pastora pelo convite, o pastor pela oportunidade e as irmãs que me deram forças, né? Porque imagina como eu não estou, mas Deus é comigo, em nome de Jesus vai dar tudo certo. E agradecer aos meus familiares, né? Meus filhos, 2 não estão presentes, minha mãe, minha irmã, que Deus os abençoe grandemente. Amém? Bem, esse congresso está sendo maravilhoso. Nós estamos no 8º congresso, onde o tema é Eu Sou Filha. Meus irmãos, que possamos ser gratos ao Senhor, né, por tudo, porque, independente de nossos erros, nossas fraquezas, nossas dúvidas, nossos medos, Deus nos ama incondicionalmente. Amém? E como é um congresso de mulheres, no 3, eu peço que as mulheres repitam comigo. Filha que confia, descansa. 1, 2, 3. Filha que confia, descansa. Amém. Bem, o tema dessa mensagem é Filha que confia, descansa. E eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Provérbios 16, versículo 3. Provérbios 16, versículos 3. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Consagra ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Meus irmãos, quando nós confiamos em Deus, todos os nossos planos se realizam, mas que nós possamos confiar de uma tal maneira, entregando tudo a Ele, nossa família, nosso trabalho, nossa saúde, nosso ministério, e o mais deixar nas mãos dEle, que no momento certo tudo vai se realizar, não no nosso momento, mas no momento de Deus. Amém? Eu trouxe aqui uma introdução, eu vou estar lendo para os irmãos. Todos nós temos planos, sonhos e projetos, todos desejamos crescer, mudar de vida, mas muitas vezes nós nos frustramos, porque as coisas não acontecem como esperamos. Deus nos chama a uma reflexão. Será que temos colocado Deus no centro de nossos planos? Nós acreditamos em Deus, mas muitas vezes não confiamos que nossos desejos irão se realizar. Porque assim, meus irmãos, eu peço muitas coisas até hoje, muitas delas se realizaram, mas ainda tem muitas coisas a realizar. Mas eu confio que um dia tudo vai se realizar. Amém? Que o propósito de Deus, ele não é mentiroso, ele se realiza na minha e na tua vida. Eu trouxe 3 tópicos aqui para a nossa reflexão. O primeiro tópico vai dizer assim: confiar é entrega, não apenas acreditar. Existe uma grande diferença, meus irmãos, em acreditar e confiar. Quando você acredita, você sabe que Deus existe, você crê, mas você fica preocupado, você ora e pensa, será que vai acontecer? Assim, surge, não dúvida, mas você ora todo dia, gente, está demorando muito, mas Deus conhece o nosso coração, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, as nossas dúvidas e até as nossas ansiedades, né? Que a pessoa ansiosa não é um defeito, mas também não é uma qualidade, é um dom que às vezes a gente tem de ser ansioso. Eu sou muito ansiosa. Se a pessoa disser para mim, eu quero conversar com você, eu tenho que ser naquela hora, eu não espero outro dia, nem amanhã, nem depois. E não é bom isso, mas eu peço a Deus que me tire essa ansiedade, entendeu? E eu vou falar aqui um pouco de uma história da Bíblia que narra um pouco dessa dúvida, né? Não falta de fé, mas a dúvida. Na Bíblia, Sara era uma mulher que ela queria muito ter filhos. E ela já tinha uma idade avançada. E quando ela ouviu do Senhor que teria um filho, naquele momento ela teve uma dúvida. Não que ela não fosse uma mulher de fé, mas ela surgiu uma dúvida.
que Deus falou para ela, o Senhor falou para ela, que na próxima primavera que ele voltasse, ela teria um filho. E quando ela teve essa dúvida, ela riu. Ela riu, e esse riso, mais à frente, se tornou um riso de alegria, porque Isaac nasceu, entendeu? E aí ela viu a promessa de Deus se cumprir na sua vida, porque o que ele promete, ele cumpre na nossa vida, entendeu? E assim Sara pôde ser mãe, teve esse filho, e Deus não se afastou dela. Mesmo perante as dúvidas dela, Deus foi fiel até o final. Amém? Agora, eu vou falar também aqui na confiança em Deus. É diferente. Quando você confia, você descansa em Deus, você crê com seu coração, você vive sabendo que Deus vai fazer, mas vai fazer no tempo dele, não no seu tempo. Você coloca a sua vida, toda a sua vida, todos os seus problemas, tudo na mão de Deus. Amém? E isso envolve princípios de relacionamento, de entrega, de fé, de constância. O relacionamento que você pode ter com Deus você não agradecer só quando está tudo bem, mesmo quando não dá certo. Esses dias eu peguei um ônibus e, quando eu já estava quase chegando de onde eu ia, o ônibus quebrou e eu já estava atrasada. E, na hora, eu falei, ai, meu Deus, não xinguei, né, mas meio blasfemando. Mas, quem sabe, naquela hora, Deus fez aquilo, porque algo iria até acontecer. Aí, depois, eu pensei, graças a Deus, pelo menos, né, já pensou um acidente na Avenida Brasil? Aí, esperei outro ônibus e fui bem. Tudo é da vontade dele, nada é por acaso. Entendeu? E a ansiedade é quando você também você entrega tudo nas mãos de Deus, a constância, a intimidade diária com Deus. Não é hoje eu sair daqui e pegar minha Bíblia e começar a ler. Que isso seja constante no seu trabalho, aonde você estiver, no ônibus, você está dentro do ônibus, você pode estar falando com Deus, que Deus ele vai estar te ouvindo, com certeza. Amém? E eu tenho aqui para os irmãos que você nunca assim se afaste desses princípios, porque tudo na nossa vida, como o pastor estava falando, é uma fase. Tudo passa. Nós passamos por momentos difíceis, todos nós, mas tudo é uma fase. E tudo passa. E no momento certo, essa fase passa, isso muda. E quando você olha para trás, você nem acredita que passou por tudo isso. Você fala, nossa, como Deus é maravilhoso. Não é verdade? Agora, aqui, quando você confia, é diferente. Você descansa em Deus, você crê com o coração, você vive sabendo que Deus vai fazer e descansa nele. Você coloca a sua vida nas mãos dele. Amém? Eu vou falar um pouquinho para vocês da minha vida. Uma história, não é uma coisa maravilhosa, mas, para mim, foi uma história de superação, porque muitas coisas aconteceram, e hoje eu agradeço a Deus, ainda tenho sonhos a realizar, mas muitos deles eu já realizei. Amém? Eu tinha assim um propósito na minha vida de melhorar de vida, ter um salário melhor, que não é pecado, não é mesmo? E então eu não estava indo em igreja nenhuma quando a minha nora Isabela e a irmã Marisol me convidaram para visitar a igreja. E eu assim fui muito bem recebida pelos pastores, pelos irmãos, e estou aqui até hoje. Como é que fala? Eu fiquei como membro da igreja, né? Obreira, hoje diaconisa do Senhor, para a honra e glória dele. Amém? O segundo tópico vai falar assim: a confiança em Deus nos faz admitir que sozinhos não conseguimos nada. Isso significa que, quando você confia, você deixa de carregar sozinho os pesos das decisões. Deus passa a guiar seus passos, abre portas certas e fecha as que podem te ferir. Você descansa, porque sabe que Deus está cuidando de tudo. Eu tenho, meus irmãos, 4 filhos que amo muito. Eu fiquei viúva em 2011, mas de lá para cá, minha vida não parou por isso, entendeu? Eu continuei, apesar das dificuldades, que quando você tem um marido, você é diferente, né? Mas quando você passa a viver sozinha, mesmo os seus filhos sendo adultos, é diferente. E então, eu passei por várias etapas, eu vou falar para vocês mais à frente. No Salmo 37, versículo 5, diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Esse versículo fala assim para mim, o que eu entendo é que
tudo que nós precisamos e necessitamos, meus irmãos, está nele. Nós não precisamos ficar ansiosos por nada, apesar de ficarmos, né? Porque Deus, ele está no controle de tudo, ele tem tudo na palma de nossas mãos. Então, o que nós temos que fazer é confiar e descansar. Amém? Aqui, eu vou falar um pouquinho. Há muitos anos atrás, meus irmãos, hoje eu vejo assim, o quanto Deus foi maravilhoso para mim. Eu fui doméstica há muitos anos atrás. Eu cuidei de um menino, ele nasceu nas minhas mãos praticamente. Hoje ele é um médico, já foi no hospital, já trabalhou comigo, trabalhamos juntos, foi lindo. E daí eu falava, gente, eu queria um emprego melhor, que eu trabalhasse menos, ganhasse mais, porque doméstica, com todo respeito, trabalha bastante, né? Uma doméstica, na tua casa, se você não quiser lavar a louça naquela hora, você deixa para daqui a pouco. Mas, quando você trabalha, é diferente, tudo é diferente. E eu falei, eu ia nos mercados, eu falava, eu vou tentar ser operadora de caixa. E eu via, sempre o nosso chefe trabalha menos que a gente. Eu via os fiscais de caixa atrás, eu falei, meu Deus, eu passando esse carrinho e a fiscal em pé ali, eu vou querer ser fiscal de caixa também. Aí, passei a ser fiscal de caixa há bastante tempo, mais de 10 anos como fiscal de caixa. E, nesse mercado, eu conhecia várias pessoas. Onde eu trabalho, tinha um mercado ali. E as meninas do hospital passavam ali. Eu falava, gente, essas meninas, todo dia de tarde, vêm aqui, ficam passeando, e eu aqui, eu quero também entrar para o hospital. Não é uma inveja, não é inveja, é uma coisa que é melhorar, não é pecado, né? Então, eu via e eu fiz amizade com uma pessoa que até nem está mais lá no hospital hoje. Aí ela falou, faz um curso de enfermagem, que eu vou te colocar lá. Assim, eu fiz. Fui, né, entrei para o curso de enfermagem. Só que, nessa época, irmãos, eu tive meus filhos cedo, eu não tinha o segundo grau completo. Eu fiz um supletivo junto com o curso de enfermagem. E assim eu fiz. Comecei meu curso de enfermagem, levei o currículo lá na Nossa Senhora do Carmo, e eu, assim, estou lá até hoje. Só que lá no hospital todo mundo faz faculdade, né? Eu falei, eu quero fazer faculdade também. Sério, não é inveja, gente, entende? É um pensamento assim, não é inveja, melhorar. Aí eu comecei a minha faculdade, mas por circunstância da vida, coisas assim, eu tive que trancar no 8º período. Aí todo mundo, vai voltar quando? Até porque está precisando lá de enfermeira e tudo, né? Vai voltar quando? Vai voltar quando? Eu falei, não, eu vou voltar. Quando foi esse ano, eu voltei. Estou no 9º período, termino no final do ano. Entendeu? Então, são coisas assim que Deus coloca no nosso coração e flui, né? Dá certo e você segue em frente. E eu também estou pretendendo, se for da vontade de Deus, que eu já não estou novinha, né? Tirar minha habilitação. É isso aí, entendeu? Estou pensando ainda, espero que Deus me abençoe, né? Porque lá também as meninas, todo mundo vai embora de carro, eu vou de carona. Eu falei, não, tem que ter meu carro. Conforme a irmã Vanusa falou, não é um carrinho, não vou pedir um carrinho, Senhor, eu quero um carro, né? Então, tá bom. Mas eu peço força de direção e a sabedoria de Deus para, no momento certo, né, não sair atropelando tudo, entendeu? O terceiro tópico vai dizer assim, viver uma vida com propósito é andar na direção de Deus. Deus deixar Deus participar de suas decisões, obedecer mesmo quando não entende e esperar o tempo dele. Começando por mim, meus irmãos, é muito difícil a gente querer esperar o tempo dele, porque é tanta coisa que a gente pede, a gente queria para ontem, para hoje, nunca acontece. Eu tenho um pedido que eu faço também há muito tempo, e essa coisa nunca acontece, mas eu sei que um dia, nem quando eu for velhinha, eu vou ver o meu sonho se realizar. Amém? Porque eu quero que a minha família toda esteja na casa do Senhor. E esse desejo eu vou realizar. Amém? Esse propósito não depende da nossa força, mas da nossa presença diária diante de Deus. Amém? Eu também tinha um propósito, eu não entendia porque que a minha vida não era alinhada com Deus, e por isso muitas coisas eu não conseguia, entendeu, meus irmãos? Não que eu seja perfeita, mas eu não tinha uma vida alinhada com Deus. E depois que eu passei a me posicionar, Deus tem me respondido e tem me abençoado grandemente. Amém? Aqui em 2 Coríntios diz assim,
Eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos, diz o Senhor Todo-Poderoso. Que possamos apenas, meus irmãos, não apenas acreditar, mas confiar nesse Deus que é nosso Pai, como um filho confia no Pai. Tipo assim, eu não tenho filhos pequenos, mas quem tem filho pequeno, aquele filho confia na gente. Se a gente for atravessar a rua com aquela criança, tadinha, aquela criança vai com a gente. Assim nós temos que ser com o nosso Pai, segurar na mão dele, deixar que ele guie a nossa vida, nossos passos. Amém? E aqui tem uma conclusão aqui que diz assim: quando Deus assume o controle, o impossível se torna possível, o incerto se torna claro e o futuro se torna seguro. Que possamos confiar no Deus que tem promessas muito grandes, meus irmãos, para mim e para a tua vida. Amém? Amém?